Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso projeto de Bíblia em áudio para a gente estar aqui edificando o nosso espírito e a nossa fé através da leitura da palavra. Vamos lá? Eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para estar aqui auxiliando você no seu processo de conhecimento da Bíblia, tá bom? Abre a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1, que fala assim: Na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso e ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muitos judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia, ali pelas 3 da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo, com muito medo, perguntou: O que é, Senhor? O anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e ele não esqueceu de você. Agora mande alguns homens até a cidade de Jope para buscar os homens chamados Simão Pedro. Ele está hospedado na casa do outro Simão, um curtidor de couros, que mora à beira do mar. Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado, e estavam a serviço, que era um homem religioso. Cornélio contou a eles tudo o que havia acontecido e mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, no meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho, já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastavam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Pedro respondeu: De jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele: Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer. E naquele momento, os homens do Cornélio já tinha se informado sobre onde ficava a casa de Simão e estavam na porta. Eles chamaram alguém da casa e perguntaram: Por acaso um homem chamado Simão Pedro está hospedado aqui? Pedro ainda estava pensando na visão quando o Espírito Santo disse: Escute, estão aí 3 homens procurando você. Agora apronte-se, desça e vá com eles. Vá tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem aqui. Então Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou a pessoa que vocês estão procurando. Por que vieram aqui? E eles responderam: Nós somos mandados pelo comandante Cornélio. Ele é um homem bom e teme a Deus e é muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou que ele pedisse a você que fosse até a casa dele, para que ele ouvisse o que você vai dizer. Então Pedro convidou os homens para entrarem e hospedou ali naquela noite. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. E alguns irmãos que moravam em Jope também foram. No outro dia, chegaram à cidade de Cesareia. Cornélio e os parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado já estavam esperando Pedro. Quando Pedro ia entrando, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele. Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse: Fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Então disse a todos: Vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus ou entrarem nas casas deles. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Por isso, quando vocês me chamaram, eu vim de boa vontade. Agora quero saber por que foi que vocês mandaram me chamar. E Cornélio respondeu: 3 dias atrás, às 3 da tarde,
Eu estava orando aqui na casa. De repente, um homem vestido de roupas brancas apareceu na minha frente e disse: Cornélio, Deus ouviu as suas orações e lembrou de você e lembrou do que você tem feito para ajudar os pobres. Mande alguém até Jope a fim de buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um curtidor que mora à beira do mar. Então eu mandei chamar você logo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos reunidos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. Então Pedro começou a falar e ele disse: Agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual, pois ele aceita todos os que o temem e faz o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem de Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando da Galileia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabem também que Deus derramou o Espírito Santo sobre Jerusalém, sobre Jesus de Nazaré, e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunha de tudo que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém. E depois o mataram, pregando numa cruz. Pedro continuou: Porém Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele depois que Deus o ressuscitou. Jesus nos mandou anunciar o Evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo com que o que creem nele recebam, por meio dele, o perdão dos pecados. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus, seguidores de Jesus que tinham vindo de Jope com Pedro, ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus, pois eles ouviam os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse: Essas pessoas receberam o Espírito Santo, como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizadas com água? Então mandou com que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo, e elas pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias. O que a gente pode aprender aqui de Atos 10? Existe um imediatismo. Se você prestou atenção na leitura, depois leia de novo ou assista esse vídeo de novo. Existe um imediatismo de quando o Espírito Santo vem até a pessoa e a pessoa obedece no mesmo instante. Quando o anjo apareceu para Cornélio, mesmo Cornélio não tendo fisicamente ter tido uma experiência com Deus, ele, mediante o desenvolvimento do relacionamento que ele tinha de buscar a presença de Deus, ele prontamente obedeceu à voz do anjo que apareceu para ele. E mesmo sem entender, ele acatou a ordem e fez o que o anjo havia mandado. No final de tudo, Pedro foi até Cornélio. E a presença de Pedro, que carrega a presença de Deus, abençoou aquela casa, mostrando que não existe diferença de raças, não existe diferença de pessoas, não existe diferença de etnias, não existe diferença de nações. A partir do momento que existe uma pessoa que tem a disponibilidade no coração de querer conhecer Jesus, querer seguir os seus passos, ali Jesus vai habitar. Ali, mediante a oração de reconhecimento, vai acontecer uma salvação. Então,
que a gente entende disso aqui? Que Jesus veio para todos, independente do que você tem, de quem você é, de qual nacionalidade você é. Deus, Jesus e o Espírito Santo veio para ti. Você também é merecedor da salvação. Você também pode viver os planos do Senhor para a sua vida e desenvolver um relacionamento com Ele. Basta apenas você querer acreditar e se posicionar, decidir querer mudar, largar o pecado e enfrentar de peito aberto as consequências do pecado que você escolheu fazer. Porém, a partir do momento que você enfrenta as consequências de peito aberto, Deus vai estar com você, porque você decidiu reconhecer Jesus como Filho de Deus e seu Salvador. E a partir desse momento, por maior dificuldade que você passa, ou consequência das suas escolhas, você vai estar sendo direcionado para viver os propósitos e milagres de Deus para sua vida. Então, primeiro a gente se posiciona, primeiro a gente decide acreditar, primeiro a gente exerce a fé. Primeiro a gente reconhece Jesus como nosso Salvador e como Filho de Deus, para depois tudo acontecer, para depois você desenvolver um relacionamento com o Senhor, ser tratado, moldado, lapidado, liberto, para assim ser direcionado para viver os propósitos que Ele tem para ti. Então, gente, tudo aqui começa a partir de uma única decisão: acreditar que é possível. A fé é a gente acreditar. Então, a partir do momento que você coloca a fé sobre algo, ou sobre o seu relacionamento com Deus, você está acreditando que aquilo ali vai acontecer, está acreditando que aquilo ali foi Deus que te deu, não há ninguém que te pare até você concluir a missão que Deus te colocou. Entende? Então, desenvolva com o Senhor o seu relacionamento, busca o Senhor no seu secreto, mesmo que nunca você tenha escutado falar de Deus, mesmo que você nunca tenha feito uma oração na sua vida. Abra a tua boca, verbalize o que está no teu coração, que seja no ar, que não faça sentido para ti, mas Deus é Espírito e Ele está aonde você o chamar para estar contigo. Entende? Então não se prenda a costumes de religião, apenas faça o que está no seu coração para com o Senhor e verbalize as suas emoções e sentimentos para Ele, o seu estado momentâneo para Ele, buscando Ele em oração, e desenvolva isso todos os dias, faça disso uma rotina. Com o tempo, você vai estar mais próximo de Deus, com o tempo o Espírito Santo vai começar a trabalhar em você, com o tempo vai ser desenvolvido um relacionamento, e quando você vê, você já não é mais a pessoa que você começou, você já começou a ser transformado pela mão de Deus, porque você se permitiu ser transformado pela mão dele. Entende? Então é só começar a acreditar, dar o primeiro passo e ir na direção de Deus para a sua vida. Tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero agradecer, Pai, por essa palavra. Obrigada, Paizinho, por esse momento contigo. Estamos com corações abertos e receptivos à sua presença, Senhor. Nos transforma conforme a tua vontade, Pai. Que a gente venha buscar a Ti, Espírito em verdade, todos os dias. Desenvolva, Pai, em nós essa vontade de Te buscar todos os dias e querer estar na Tua presença, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser contigo em Espírito em verdade, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida, que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.